tomar esse café. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. E o de hoje vamos fazer uma devocional junto. E antes, eu queria dizer que eu já gravei esse vídeo. Gravei esse vídeo ontem à noite. Mas ficou aquela coisa martelando na minha cabeça, sabe? De que precisava dizer mais coisas, de que foi um vídeo feito assim de uma maneira meio rápida, sabe? Porque eu realmente queria compartilhar aquilo que estava no meu coração com vocês. Mas depois de dormir e de processar melhor, eu achei que deveria ser regravado. E talvez eu até me atrase um pouquinho para ir para o trabalho, já estou aqui toda pronta, mas eu acho que vai valer a pena, porque é uma mensagem que realmente tem falado muito no meu coração desde o início do ano. Eu acredito muito que as mensagens que Deus ministra aos nossos corações, nem sempre elas precisam ser retidas, né? Sempre elas dizem respeito só a nós. Então, algumas mensagens realmente precisam e devem ser compartilhadas. E essa que eu vou compartilhar hoje, eu acredito que seja uma dessas mensagens. E, bom, o tema escolhido, né, para isso, como vocês já devem ter visto aí no vídeo, é contentamento. Se você for pesquisar no dicionário, contentamento significa júbilo, sensação de regozijo, de prazer, de felicidade. Antes, eu gostaria de deixar claro assim que eu não acredito, né, em uma vida em que você seja alegre 100% do tempo. Queria deixar isso claro aqui, que o que eu vou falar aqui com vocês não anula, né, as aflições que nós temos na vida. O próprio Jesus nos alertou sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas ele também nos direciona para termos bom ânimo. E é justamente isso que eu acredito, né? Mesmo em meio às aflições, nós devemos estar em pleno contentamento. É sobre isso que eu vou falar aqui com vocês. Para isso, o texto base está lá em Filipenses 4. Inclusive, Filipenses, que é um livro assim que eu recomendo muito para vocês lerem, é um livro muito rico. E esse capítulo 4, assim, realmente fala muito ao meu coração. E depois eu indico aqui que vocês leiam ele todo, tá certo? Eu vou ler só alguns versículos, vocês vão acompanhando aí na tela. Mas depois, quando vocês puderem, tirem o tempo para ler esse livro, porque é um livro que com certeza vai edificar muito a vida de vocês. Começando aí no capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Pulando agora lá para o versículo 11. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ou você acha, né, em outras versões, um versículo bem conhecido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já adiantando para vocês, né, que às vezes esse versículo é tirado um pouco de contexto. Quando Paulo afirma que podemos todas as coisas por meio de Cristo, que nos fortalece, ele não está querendo dizer sobre a realização de sonhos, sobre a materialização de desejos. Ele está querendo dizer que não importa as circunstâncias, não importa pelo que eu passe, em Cristo me fortalece. Então eu posso passar por todas as coisas, porque eu estou fortalecido na rocha inabalável, que é a figura de Cristo. E isso não anula o fato de que nós devemos sim, né, sonhar, almejar, desejar, conquistar algumas coisas, né, e buscar sempre apresentar esses desejos, sonhos e projetos ao Senhor e descobrir, né, se essa também é a vontade dele para as nossas vidas. Os sonhos, planos e projetos que nós temos vontade de realizar estão alinhados com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, não quer dizer que eu não posso almejar, né, as coisas, eu não posso sonhar, eu não posso idealizar e planejar. Não é isso. Quer dizer que, tendo esses planos e projetos, eles se realizando ou não, eu posso passar por tudo isso porque eu estou firmado na pessoa de Cristo. Certo? Então é mais ou menos isso que Paulo quis dizer aí nesse versículo. E bom, aqui entra também um ponto chave, assim, porque quando Paulo escreveu isso, ele não estava numa situação completamente favorável, ele estava preso. E acho que isso aqui é esse ponto chave, sabe, que eu falei, que a felicidade é um pleno estado de contentamento que independe das circunstâncias que estamos passando. Acho que foi isso que Paulo entendeu e quis passar aqui pra gente. Ele estava numa situação completamente desfavorável, completamente triste e angustiante, eu diria. Mas mesmo nessa situação, ele nos alerta para
estarmos sempre alegres, nos alerta. Ele fala, né, do que ele pode e consegue passar por essas coisas, porque ele está firmado em um alguém. Ele não depende das circunstâncias, não é sobre o que, mas é sobre quem ele está firmado. E eu acho que é por isso que mesmo estando preso, né, mesmo estando nessa situação, Paulo alerta no versículo 4, ele fala: "Alegrem-se sempre no Senhor". Repito, alegrem-se. Ele alerta 2 vezes, mesmo nessa situação que ele estava, para que nos alegremos sempre no Senhor. Ou seja, não é sobre os sentimentos, não é sobre as circunstâncias, é sobre nós estarmos alegres no Senhor. E trazendo, né, também essa perspectiva de que o próprio Paulo fala que a gente deve orar a Deus pedindo aquilo que nós precisamos, mas já entrar nesse lugar, né, de pedir a Deus aquilo que queremos com o coração grato, tá? Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então a gente tem que entrar neste lugar, mesmo que nós vamos apresentar ao Senhor nossos sonhos, enfim, nós já temos que estar neste lugar gratos pelo que o Senhor já fez por nós. E isso é uma coisa que eu venho praticando muito na minha vida, né? Desde o início do ano, essa é uma mensagem, né, que eu quero trazer para vocês, que desde o início do ano Deus tem ministrado muito ao meu coração. Como eu já falei aqui para vocês em outro vídeo, no início do ano eu estava passando, né, por um processo de reforma e de mudança. E eu me vi muitas vezes em um lugar de murmuração, de muita preocupação, de angústia, sabe? E agora, como é que vai ser, sabe? De quais são os próximos passos? Será que a gente vai dar conta? Todas as vezes que eu ia para a presença do Senhor, a palavra que me vinha era contentamento. Esse versículo aqui falou muito comigo, né, sobre realmente entender esse pleno estado de contentamento, entender que independe das circunstâncias e praticar isso de estar também em um estado de gratidão, como Paulo fala, né, agradecendo sempre ao Senhor por tudo que ele já fez, mudou a forma como eu vivo, porque eu passei a fazer isso não só em circunstâncias extremas, mas no meu dia a dia, no meu cotidiano, é algo que eu tenho que sempre pregar, né, inclusive nas minhas redes sociais, sobre estar em pleno contentamento no cotidiano, no ordinário, no dia a dia, nas coisas que às vezes passam despercebidas por nós, as coisas que parecem simples, né, de uma comida na mesa, enfim, de coisas que realmente a gente não se dá conta, que a gente vive tanto no automático às vezes, né, que a gente não se dá conta de que são bênçãos realmente presentes no nosso dia a dia. Entender isso, entender que realmente eu posso sim, né, ter os meus sonhos e projetos, mas eu tenho sempre que agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez e vem fazendo na minha vida. É um estado contínuo, sabe? É um exercício diário de praticar realmente a gratidão. E isso é algo que deve ser cotidiano na nossa vida. Isso me fez entender que a gratidão não circunstancial deve ser um posicionamento do cristão, realmente. Esse pleno contentamento, essa gratidão que independe dos nossos sentimentos, das circunstâncias. É um posicionamento, é algo que a gente realmente decide viver. Porque, como eu falei, né, não está baseado no que, mas em quem nós estamos firmados. E, bom, uma coisa que interfere muito nessa gratidão constante, digamos assim, nesse pleno contentamento, é também os nossos pensamentos. Algo que Paulo também alerta aqui no capítulo 4. Ele fala que nós devemos nos concentrar em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. Pensar em tudo que é excelente e digno de louvor. Algumas versões, né, trazem que deve ser isso que deve ocupar o nosso pensamento. Isso influencia também diretamente nesse estado que nós podemos almejar, né, conseguir de estar em pleno contentamento. Porque aquilo que nós vimos, ouvimos, aquilo que nós consumimos, interfere também nesse estado. Hoje a gente vive numa era, né, de consumo muito rápido, né, de muita informação em poucos segundos. E isso pode sim acabar, né, afetando a forma como nós pensamos, e isso pode sim acabar afetando no que está realmente habitando os nossos pensamentos. Por isso que é necessário que nós tenhamos sempre um filtro, né, daquilo que a gente vai deixar que habite os nossos pensamentos. É claro, a gente não consegue controlar tudo aquilo que chega até nós, né, de informação. Porque às vezes a gente está lá consumindo e chega algo que realmente a gente não estava procurando, não estava buscando, mas que por conta, né, dessa era que nós vivemos, chega até nós. Mas nós precisamos aprender a filtrar aquilo que realmente vai ocupar os nossos pensamentos. Então, se chegar algo que realmente não nos faz bem, é necessário a gente tirar aquilo, né, da nossa vista, ou tirar aquilo dos nossos ouvidos, ou buscar de alguma forma bloquear isso,
para que realmente busquemos estar sempre ocupando nossos pensamentos com tudo aquilo que é bom, puro, perfeito, agradável. Eu lembro que uma vez eu estava brincando, né, com meu sobrinho, eu até trouxe essa reflexão um dia que aconteceu no meu Instagram. Eu tava brincando com meu sobrinho de bola. Eu tava jogando a bola para ele e ele tava defendendo todas as bolas. E eu elogiei o desenvolvimento dele, né, o empenho dele, falando que ele era um bom goleiro, porque ele tava defendendo todas as bolas que eu tava jogando para ele. E ele falou que não, que os amigos dele já tinham dito que ele não era tão bom assim. E eu percebi que o meio que a gente tá, que aquilo que a gente ouve, né, o ambiente que estamos inseridos podem fazer com que algumas mentiras adentrem a nossa mente e estejam ocupando os nossos pensamentos. Eu tentei ter uma conversa com ele falando que ele deveria mudar esse pensamento, né, que ao invés de dizer que ele era muito ruim, ele deveria internalizar que ele é bom e que pode melhorar ainda mais. E isso me fez refletir, né, que realmente aquilo que nós ouvimos, pensamos, pode habitar a nossa mente. Então é necessário que nós tenhamos sempre um olhar atento, né, sobre as pessoas em que estamos cercados, sobre o ambiente que escolhemos nos estabelecer, sobre aquilo que lemos, sobre aquilo que ouvimos. Estarmos sempre com esse olhar atento, porque às vezes, como a gente não consegue ter esse controle, né, como eu falei, daquilo que chega, é necessário a gente se ater aos detalhes, porque às vezes uma mínima coisa que seja faz morada ali no seu pensamento e traz uma mentira sobre quem você é e faz uma morada no seu pensamento que deturpa, né, a sua imagem sobre você mesmo e deturpa quem você é em Deus. Então é necessário realmente termos esse filtro para que a gente consiga ter mais facilidade, digamos assim, de entrar nesse estado de pleno contentamento. E Paulo fala também, né, que assim que estando nesse estado de gratidão contínua, ele fala que nós experimentaremos a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, Paulo nos dá instruções básicas, né? Devemos sim apresentar nossas súplicas e petições, mas entrando nesse lugar já com os corações gratos, porque assim nós experimentaremos de uma paz que excede todo entendimento. E é algo que realmente, assim, eu entendi depois da minha conversão, né? Que não importa o que esteja acontecendo, que as situações sejam desfavoráveis, né? Eu sempre encontro paz em Deus. E não uma paz que, como eu disse, anula, né, as situações adversas na nossa vida que podem acontecer. Mas é uma paz desse pleno contentamento mesmo, sabe? Dessa felicidade plena que nós encontramos somente em Cristo, somente na figura de Cristo. Entender isso me fez ter uma vida muito mais leve, me fez enxergar a vida de uma outra ótica e mudou não só a forma como eu me enxergo, mudou não só a forma como eu levo a vida, mas mudou também os meus relacionamentos, sabe? A forma como eu enxergo o outro também. Estar nesse estado de pleno contentamento é algo que realmente me faz entender o porquê, me dá ainda mais sentido a minha escolha de entregar a minha vida a Cristo. E eu espero que todos vocês que estejam assistindo esse vídeo possam experimentar disso um dia, dessa paz que excede todo entendimento, desse pleno estado de contentamento, de saber que estamos firmados em uma pessoa que é perfeita, né, na figura de Cristo. Não está baseado em circunstâncias nem em sentimentos, mas em uma pessoa. Vou terminar falando, né, sobre como Paulo diz que ele soube o que era viver na necessidade e na fartura, né? Ele aprendeu os segredos de viver em qualquer situação, com o estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, porque em Cristo ele pode todas as coisas, porque é Cristo que nos fortalece. Em Cristo nós podemos todas as coisas, nós podemos passar por qualquer situação, sendo elas de abundância ou não, porque é Ele que nos fortalece. Eu espero que essa verdade adentre o seu coração, que esse pleno estado de contentamento possa ser experimentado por você, sabe? Que realmente essa verdade adentre a sua mente, que você consiga encontrar essa paz que excede todo entendimento. É uma busca diária, é uma busca que depende também de nós, né? De nós buscarmos a palavra, de nós estarmos num lugar de oração, de apresentar ao Senhor o nosso desejo de encontrar este lugar. Que tenhamos essa voz ativa de realmente declarar aquilo que desejamos, aquilo que queremos para experimentar esse estado. Deus abençoe vocês, que esse vídeo tenha edificado a vida de vocês. Eu espero, assim, em nome de Jesus, que vocês de alguma forma tenham sido impactados com essa mensagem. E a minha oração é que realmente vocês encontrem esse estado de contentamento. Como eu disse, é uma busca diária, tenho buscado diariamente viver isso e tem sido muito bom e muito edificante. Tem sido realmente viver de fato o evangelho e isso faz tudo valer a pena. Então é isso, meus amores, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.